Olá, povo meu! Nesse novo momento do podcast Clube Raro, eu, Carla Zamp, recebo na tua casa, na minha casa, figuras importantes para a cena. Neste primeiro episódio, recebemos Lady Rap, também DMN, nas pessoas de Eli e Marcão e X. Fica com a gente para saber como que vai ser. Olá, em São Paulo, eu sou a Carla Zamp e esse é o podcast Clube Raro. E aí, de tantas em tantas, pesquisa e a gente analisa então a conjuntura e eu vim conversar com apelidado X, o Marcelo. Não vê o X gravar, vê o X gravar. Se de primeiro não vê o X gravar. Apelidado X, invisível. Se de primeiro não vê o X gravar. A cultura hip hop ela cresceu muito, não só em São Paulo, mas no mundo todo, né? Eu sou de uma geração, Carla, que a gente escutava os rap no toca-fita, né? No Walkman. Sim, isso aí. Depois no CD player, né? Então, o Walkman você tinha que esquentar a pilha pra fazer a parada girar. Verdade. O Discman andava na rua, ele ficava pulando. No toca-fita você tinha que ficar escutando a rádio 12 horas pra gravar uma música. E olha lá, assim, pra você ter acesso a essa música. Aí você saía da Zona Leste, lá do Fundão, ia até o centro e comprava uma fita pirata. E aí você regravava aquela fita, passava para um outro amigo. O CD era muito difícil você ter acesso ao CD, porque era caro. Não existiam bases instrumentais para você escrever, então você tinha que ficar escrevendo em cima do gringo cantando, ou de alguém cantando. Então, é lógico que você, nos anos 80, nos anos 90, tendo uma condição dessa, tudo que você quer é se livrar disso e ter acesso. Até porque você sabe que a parada existe, né? Lá na América do Norte, a parada tava rolando, tava bombando. Você fala, mano, por que demora tanto esse material pra vir? Você ficava assistindo o Yo ali e você via os caras fazendo videoclipe. Você comprava a Right On, você comprava a The Source, você comprava as revistas de rap da hora e tava tudo ali, né? Então, era uma angústia muito grande você não ter acesso às paradas. E aconteceu. Hoje a gente liga o rádio, tá tocando rap. Hoje você coloca na televisão, na novela, tem menino fazendo batalha de rap. Isso aí. Eu, quando falo, os mano lá na 2 se ligaram na batida, mandaram acionar, mandar um salve na rima, é porque eu parecia um ET andando na Coab, com a calça contrária do Chris Cross, ou com o logo do Public Enemy, com o logo feito à mão na camiseta. Os caras falavam, mano, mas qual que é desse moleque, né, mano? O que é? Ele é punk, ele é new wave? Não, ele é do hip hop. As pessoas não sabiam o que era hip hop, o que é hip hop. Acho que até hoje, talvez a grande maioria não saiba o que é o hip hop, mas já tem uma dimensão, mais ou menos, do que é o rap, do que é o break, do que é a dança de rua, do que é um grafite, né? Do que é diferenciar um DJ de rap de um DJ de música eletrônica, né? de house, de techno. Acho que as pessoas já têm uma noção maior do que isso. E cresceu, cara. Cresceu. O nosso filho, quando ele cresce, você tem que deixar ele voar. E o hip hop é o nosso filho que venceu, que mudou a cultura mundial em várias frentes. São Paulo, eu tive uma experiência muito grande antes da pandemia, em 2019, participando como gestor da pasta do hip hop na prefeitura de São Paulo. E eu nunca deixei de fazer hip hop. Por mais que eu tenha ficado com um gap de 18 anos sem lançar disco, entre o Fortificando de 2001 e o Invisível Azul, agora de 2023, eu sempre estive muito ativo na cultura hip hop. E vocês lá no Sul, como vocês são linha de frente, vocês sabem disso, porque lá na RBS vocês tiveram programa de TV, de hip hop, sempre tiveram programa de rádio. E eu aqui fiquei fazendo programa de rádio, fiz programa de TV, sempre como hip hop, né?
Não é sempre, você não tá fazendo um hip hop só cantando, você agora tá fazendo hip hop me entrevistando, fazendo podcast, a Rapa aqui atrás da câmera, ele tá fazendo hip hop. Existem várias formas de fazer hip hop. E em 2019, depois de fazer muito hip hop, mesmo sem lançar disco, eu acabei assumindo a pasta de hip hop da cidade de São Paulo. E você me pergunta como é que tá o hip hop em São Paulo. Eu sou um cara do hip hop, que vivo o hip hop todo dia, mas eu tomei um susto quando eu entro na pasta. Porque a cultura hip hop de São Paulo, ela é invisível e ela é enorme. É surreal a quantidade de artistas que estão vinculados com o breaking, com a dança de rua, com o grafite, com o DJ e a infinidade de artistas de rap que existem. Assim, é infinito. A gente acaba pensando, pô, tem o Rashid, né? Tem o Kamal, tem o Emicida, você tem o Projota, você tem os grupos novos, né? Eu falei aqui alguns artistas que se destacaram bastante ali em 2000, 2010, né? Nessa década. E você tem uma outra leva hoje em dia, assim, outras gerações. Mas existe uma infinidade surreal de artistas que não são conhecidos. O cara tem 1, 2 datas por ano com a Secretaria de Cultura, dentro do mês do hip hop ou na comunidade dele. E é infinito. Assim, a gente chegou a praticar mais de 800 atividades só de grupos de rap cantando. Então a cultura hip hop em São Paulo, ela pulsa, e eu posso dizer que de 2020 para cá ela voltou a ser a capital do hip hop na América Latina. Porque quando eu colei em Santiago, assim, não tive oportunidade de ir para Colômbia, etc., mas que dizem que é muito forte a cultura hip hop lá, mas quando eu cheguei em Santiago, eu falei, caramba, os caras aqui respiram hip hop, e Santiago tá mais potente que São Paulo. E quando eu assumi a pasta em 2019, a promessa que eu fiz pro Bruno era fazer com que a cultura hip hop fosse novamente, São Paulo fosse novamente a capital da cultura hip hop na América Latina. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso através de atividades, através de eventos, através de show, fazendo a molecada tocar, abrindo as casas de cultura para os meninos ensaiarem a dança, abrindo a casa de cultura para os moleques tocarem, fazer o show, grafitando as casas de cultura, levando eventos, fazendo shows. A gente conseguiu de novo fazer com que a cultura hip hop pulsasse. E assim, é surreal. É surreal a potência da cultura hip hop de São Paulo. Olá! Eu sou a Carla Zamp e esse é o Clube Raro com Marcão, com Eli, DMN. Aqui é só mais um e-mail à escravidão, que não recua a guerra e bate de frente então. Sabendo da necessidade do nosso país, nos jogam restos pra viver, quem é que tá feliz? Verdade ainda, o preconceito maquiado naquelas que ainda hoje está presente e entalado na goela. Nesse país onde o dinheiro é tão desperdiçado. Salve, salve pessoal, a satisfação imensa estar aqui hoje, nessa manhã, meio frio, né? Trocando ideia com vocês, e para mim é um prazer, pode ter certeza. Uma satisfação imensa poder revê-la pessoalmente e, junto com o meu parceiro Eli, estarmos aqui, acredito que fortalecendo o trabalho, fortalecendo essa corrente, esse elo que já vem desde lá dos anos 90. Tem uma relação com vocês, e aí tem rolado muito aqui no Clube Raro de eu falar das relações que eu tenho. Sim. Mas o quanto elas também são disponíveis, tem essa disponibilidade, para além do hip hop, mas também que sejam relações de exemplo, de ancestralidade, de seguir na cultura. Eu admiro muito o DMN por toda a trajetória, por toda a caminhada, todas as músicas, o quanto toda a discografia de vocês tem, mesmo falando às vezes de amor, tem ali em todas as composições essa contribuição política, né, de reforçar a negritude, de reforçar
os manos, as manas. Até porque o grupo, como ele vem dessa base, né? Não tem como a gente fugir disso. Até mesmo falando de amor mesmo, né? Quando eu escrevi Pra Você Preta, por exemplo... Amo meu playlist. Eu tinha na minha mente de querer fazer uma música, eu gostava muito de uma música chamada Just Give You Romance, que é de um cara chamado Mark D. E tocou muito em baile, dancei muito, namorei muito ouvindo essa música. E eu queria que as pessoas tivessem essa mesma sensação quando ouvissem a minha música, entendeu? E por a gente estar vindo de uma pancada que foi H.Aço, de um jeito ou de outro, e que é o nosso maior hit, inclusive, eu queria fazer alguma coisa que fosse desafiador. Porque o público da gente, eu acho que a gente tem que desafiar o público de vez em quando. A gente está nessa zona de conforto, a gente sai um pouquinho dela, tentar fazer alguma coisa diferenciada. E foi exatamente isso que rolou. Todos nós aqui em São Paulo, DMN, Racionais, Taíde, MC Jack, Metralhas, todos nós somos crias dos bailes black. Eu costumo dizer que se não fosse os bailes blacks, a gente não conheceria tanto sobre música como a gente conhece hoje, porque a maioria das músicas que a gente gostava de ouvir não tocava em rádio, a não ser no programa das equipes de baile. Isso aí. Então, se a gente conhece Wright in the Fire, se a gente conhece Sandra de Sá, se a gente conhece Jorge Ben, se a gente conhece Rildo, Cassiano, Chaka Khan, tudo isso a gente ouviu no Baile Black, não foi o programa de rádio da Transamérica que trouxe essas informações pra gente. Eram as equipes que aí uma ou outra tinha programa numa estação de rádio que a gente podia ouvir também uma vez por semana, mas a maior fonte pra gente conhecer música foi os DJs dos bailes tocando. Então o amor que a gente tem pela Black Music e a possibilidade de imaginar que era possível fazer rap para algumas pessoas curtirem, e isso surgiu com a relação do Baile Black. As equipes de baile foram os primeiros espaços que a gente pôde adentrar com um público que nem sabia o que era rap, mas que se identificou em um primeiro momento sabendo que aquele ritmo tinha a ver com o que já tocava com o Baile Black e que com muita paciência foram entendendo o que a gente estava tentando fazer até nos aceitar. Então, num primeiro momento, a gente começou a cantar para quem ia pro baile para dançar samba rock, para quem ia pro baile dançar lenta, para quem ia pro baile, como você colocou, para dançar, menos para ouvir rap, porque ninguém sabia o que era. Sim. E essas pessoas tiveram muita paciência no sentido de, o que eles estão falando? Tá falando de violência policial, tá falando das condições dos pretos no Brasil que não é muito boa. É verdade, aquilo que ele tá falando do bairro do Capão, o pânico na Zona Sul é aquilo mesmo. Então eles foram se identificando aos poucos com o que a gente estava falando, tinha a ver com a vida de todo mundo, né? E foi um fenômeno, né? Na realidade, quando isso acontece na minha comunidade, porque estava acontecendo isso aqui no Brasil, fora do Brasil também, e aí a gente tem a referência norte-americana, né? E eu me lembro que isso foi me tomando de um jeito, mas foi me organizando também, sabe, Marcão? E aí, vendo aí contar de quando começa contigo, quando vira um movimento, e eu lembro que quando lá nos 90, principalmente quando eu venho para São Paulo, eu começo o contato realmente também, na época eu era filiada ao PT, no Juventude Negra, é lá que a gente se encontra, sim, me organiza nesse ponto, e aí foi algo do qual eu quero trazer para os dias de hoje, né? Entendo das estratégias, na minha cabeça compreendo um caminho aqui que é geracional, né? Já falamos ali nos bastidores, mas eu lembro do encantamento dessa organização e dessa força na época, né? E aí, vamos lá, vamos reviver o que a gente viveu lá quando era mais jovem, Marcão, para hoje, sim, por exemplo, com a presença da tecnologia, com tudo que a gente tem, mas ao mesmo tempo o hip hop hoje, a gente estava falando do mainstream, das bandas, enfim, do trap, né? Como que a gente mantém a essência,
Será que se é que ela não está mais? Como é que... O que tu pensa sobre isso, Marcão? Eu penso que da mesma maneira que a gente lutava e luta para reorganizar a sociedade, para que ela seja mais justa, para que isso efetivamente aconteça, a gente tem que mudar a nossa forma de olhar tudo. A essência só se perde quando a gente se perde no caminho. Como é que a gente se perde? Quando a gente acha que só chegou em certo lugar de sucesso fazendo arte, se aparecer na Globo, que a gente só chegou num ponto de sucesso quando tiver 300 milhões de ouvintes mensais no Spotify. A gente precisa mudar a forma como a gente se relaciona com as coisas que a gente gosta. Não dá pra gente falar de essência imaginando que a única coisa que pode dizer pra gente, é bacana, se tudo tem que estar baseado no número de Likes, curtidas que você tem em foto, em vídeo, número de seguidores, no hype que certas personalidades adquirem, no sentido de muita gente, por um motivo ou por outro, curtir o que essa pessoa fala. Há muitos anos atrás, eu falava a seguinte coisa: se a gente não conseguir entender que primeiramente a gente tem que fazer sucesso no nosso bairro e se contentar com o sucesso que a gente faz no nosso bairro, inclusive no sentido de, se eu consigo mobilizar todo o comércio do meu bairro e eu consigo ganhar 5 contos fazendo música só pro povo do meu bairro, isso já é sucesso. Uau. Isso já é um grande sucesso. Eu tô conseguindo me manter. Então o problema é que a lógica de hoje e o nosso ego, ele é tão grande que a gente só se permite entender que é sucesso quando não pode mais andar na rua. E eu não consigo ver essência nisso. Porque, na verdade, a gente tá lidando com uma forma de destaque na sociedade que foi colocada pelo capitalismo. Sim. Então, hoje, por exemplo, eu não vejo... Acho que tem muita música ruim. Acredito que o povo, principalmente que faz trap hoje, alguns que fazem rap, estão nessa toada frenética de o tempo inteiro estar lançando música porque é uma demanda da sociedade, é uma demanda do mercado, não é uma coisa que esses jovens estão raciocinando. E por mais que a gente possa ter sucesso, destaque de algumas pessoas, e que a gente bate palma para esses que se destacam, a gente está lidando com a cartilha do capitalismo, a qual a gente sempre tentou combater, fugir dela. Exatamente. Então, eu não posso dizer que hoje tem algumas pessoas que não têm essência, porque o problema não é eles, é o problema que já vem de muito tempo atrás. Então, se a gente não corrigir a nossa trajetória, principalmente dando valor para os talentos que estão próximos da gente, dificilmente a gente vai atingir esse ponto de excelência de dizer, a cultura é forte, todo mundo sabe qual que é, e a gente manteve a originalidade, a essência. Porque no final das contas a gente está sempre correndo em cima, correndo pelas ferramentas que o opressor desenvolve. E é louco, né? O grande desafio aqui nessa conversa é a gente falar de cultura hip hop, mas ampliar, também provocando, e hoje, nós estamos, hoje é 29 de agosto de 2025, a gente trazer a conjuntura de agora, o que a gente está vivendo, e aí nacionalmente, mundialmente, do que virá, mas ludicamente dentro da nossa cultura, e assim, a partir da nossa conversa daqui a pouco, se é possível a gente entender, por exemplo, quem está chegando agora e vem olhar, e vem ouvir, nos ver, e é mais jovem na cultura hip hop, mas que a nossa conversa, a gente consiga passar por esses pontos
E também dar um sinal de luz lá no, olha, é por aqui que, tipo, ouviu a gente conversar, e, tipo, é por aqui que eu quero seguir. Estou no caminho certo, Sim. sabe? E aí, Eli, de tudo que tu viveu até agora, o que tu diria para quem tá chegando, para quem também já tá na cultura que nem nós, que é caminho certo? Né? Tipo, não sei se é certo, mas assim, segue por aqui, sei lá. É muito difícil você apontar um caminho que seja certo, porque é tudo muito incerto. Importante falar sobre isso também. Os dias hoje são muito incertos em todos os aspectos, né? Hoje a gente teve várias mudanças dentro do hip hop, no comportamento, no estilo, no jeito de ser. Hoje você pega garotos e meninas também, que você não vê a cultura hip hop neles em nada. Eles não têm identificação. Tipo assim, na nossa época, você batia o olho em mim, eu batia o olho em você. É verdade. Eu sabia, hoje não tem. É verdade, Hoje isso é não real. tem. Então é muito incerto você saber o que é o que. Até mesmo musicalmente falando. Hoje as músicas são dispersas. A gente tinha preocupação em falar coisas positivas para as pessoas e tentar mudar a vida delas através do que a gente tinha no nosso íntimo, né? De contar o que a gente estava passando, o que nossos amigos estavam passando. Porque o rap é isso, né? A gente é cronista do que a gente vivencia e do que as pessoas vivenciam ao nosso redor, né? Então, hoje não tem mais esse comprometimento. Até por conta do lance das batalhas mesmo. Né? A batalha hoje é muito mais ofensiva do que didática, vamos falar assim. Sim, a gente tem lá falado, até mesmo por causa do museu e de tudo que é em torno, né? Museu da Cultura Hip Hop RS, primeiro da América Latina, a gente tem que fazer, né? Outro nível. E aí a gente tem falado sobre isso, né? Uhum. E aí no museu rola muito a batalha do conhecimento. Sim. Né? Tem a sangue, né? E a gente opta principalmente para os nossos educadores que são de batalha. Sim. Né? Então, salve, Poeta Desperta, Tia Crazy, da Nova. São os nossos profissionais do museu, por exemplo, do qual eu tenho aprendido muito, né? Que são essa geração que lida muito com fanzine, Sim. com a escrita e também são MCs de batalha. Tem suas bandas e como eu tenho aprendido sobre isso. Mas eles também trazem a importância da batalha do conhecimento, do qual ela não é tão ofensiva em termos de trazer esse outro lado da competição, mas sim educativo. Sim. Tem a competição, claro, Sim, ela sim. aparece, mas não dessa forma que tu traz. E isso tem acontecido muito com o surgimento do museu, ele físico, né, nesse 1 ano e meio, mas ele já tem uma articulação de 5 anos até ele ser o que ele é hoje. E eu tenho visto isso e aprendido muito. Eu sou a Carla Zamp, esse é o podcast Clube Raro e eu recebo Lady Rap. Oi. Gente, eu vou ter que cuidar isso, porque vai ser muita emoção. A Lady Rap, pra mim, é uma das minhas referências do início. Eu escuto Mulheres Pretas pela primeira vez com a Rose Zamp, né? Eu não conhecia, então a Rose, antes de mim, já ouvia a música da Lady Rap. Então, eu conheço ela, né? Quando eu já tô dentro do grupo com a Rose, dentro da nossa dupla. E aí a Rose me apresenta, queria me mostrar uma referência de música feminista. E aí me apresentou Mulheres Pretas. E até hoje é uma música atemporal. Me fala disso, Cris. Tipo assim, acho que como a gente tá aqui trazendo uma informação de uma mulher lá de tudo, quando começou também, lá do início, como é que foi? Quantos anos você tinha? Como é que foi? Porque assim, eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez e a Rose me mostrou, eu disse, mas como é que ela sabe de tudo isso e como é que rolou, né? Bom, assim, eu comecei no hip hop, eu tinha 15 anos, isso foi na década de 80, né, 86, mais ou menos, 87. E aí, enfim, aí eu comecei naquele mundo muito, muito masculino, né, enfim, e já tinha identidade, eu já sabia que eu era uma mulher preta, né, bom, mas aí, enfim, vamos vivendo, né. Aí teve um marco que foi quando eu fui para Gueledés. E aí eu pude pesquisar a história, conhecer um pouco mais da história das mulheres pretas, né? E toda a sua contribuição
para o mundo. Eu não falo só de contribuição em África ou na época dos escravizados, não, a sua contribuição para que a família preta se mantivesse unida. Né? Então foi a partir daí, pelo meu amor, pela minha paixão às mulheres pretas, que surgiu essa música. E ela veio junto com codinome feminista. Exatamente. Né? Que foi uma época de, assim, né? Eu jovem, 18, 19 anos, né? Naquele mundo machista, inconformada, né? A rebelde, vamos dizer assim. E aí eu escrevi codinome feminista porque eu não aceitava como o hip hop, né? As letras atuais estavam me colocando, né? Sim. Embora eu trouxe toda uma carga problemática para minha vida com isso, mas enfim. Mas Mulheres Pretas é o meu tributo mesmo, as mulheres pretas. É quem eu sou, é aquilo que eu quero ainda ser, né? É todas elas que vieram antes de mim e todas as que virão depois de mim. Porque assim, a luta das mulheres pretas é uma só e vai continuar. O nosso feminismo, nós não nos tornamos, não precisamos ler Simone de Beauvoir para nos tornarmos feministas. Uma mulher preta, ela nasce feminista, até pela luta que ela leva, entendeu? Mesmo que o mundo todo seja machista, nós somos matriarcal, nós seguramos a onda, nós seguramos o barco. Então, dentro do hip hop, né, como eu já citei, um mundo machista. Mas o que é o hip hop? Um reflexo da nossa sociedade, né? Então pronto. Então não dá para você ter... hoje sim, nós estamos criando isso, mas naquela época não dava para você ter muitas expectativas se a sociedade era assim, dessa forma, né? E cerceando a mulher. Sempre cerceando a mulher, né? Aquela coisa, ai, menina tem que sentar de perna fechada para ninguém ficar olhando. Ai, não, mas não ensina o homem a não ser xereta, ficar olhando no meio das pernas das mulheres. Sim. Né? Por exemplo, era muito comum, mas os caras saíam com várias meninas e namorando com a gente tinha que ficar lá que nem tonta, na festa, no baile, né? Poxa, eu uma figura pública, Lady Rap, e tinha que, sabe, o cara lá, peraí um pouquinho, ia, dava a volta, pegava outra mina, entendeu? E a questão da vestimenta, não, você é do hip hop, tem que se vestir com calça larga, camisetão. Bom, aí eu já dançava também, né? Eu me formei em balé contemporâneo, eu já dançava também, então... Sabe, assim, era top, barriga de fora. Eu lembro. Né? Era só isso. E shortinhos de lycra naquela... E era muito natural, do meu jeito de ser. E aí, por isso eu fui rompendo essas barreiras. Eu não aceitava que me colocassem. Principalmente quando eu me descobri. Sabe assim, uma mulher preta, forte, feminista, sim, sobrevivente de várias situações da vida. Sobrevivente de abusos, sobrevivente da violência. Então, assim, eu não falei assim, eu sou uma sobrevivente e ninguém vai ditar aquilo que eu posso ou não, entendeu? Então, assim, a primeira vez que eu subi no palco com um shortinho, cinta-liga e um salto alto de 18 centímetros. Meu pai do céu, você não sabe o rebuliço que eu causei dentro do hip hop, sabe assim? E qual que é, até hoje, quando um homem quer atingir uma mulher, né? Você fala da competência de um homem, disso, aquilo, ele fala da sua moral, entendeu? Porque você que você é bis, você é um monte de coisa. E sem ser. Eu já fui taxada de lésbica a prostituta. Eles tentavam me encaixar, não, Sim. ela é isso, não. Então, se ela não é isso, ela é aquilo. Entendeu? Só para justificar, tentar justificar que eu não estava seguindo a regra deles. Eu não ia seguir a regra deles. Sabe, assim, eu quero sensualizar por quê? Porque eu sou uma mulher preta, caramba. É o nosso povo, é da nossa cultura, é da nossa raiz, entendeu? E aí, assim, é justificado a mulata. Era justificado, porque hoje, graças a Deus, não se usa mais esse termo, meu pai. Era justificado a mulata no carnaval,
entendeu? Porque ali nós estamos extraindo um produto, vendendo uma Sim. imagem, né? A mulher preta, sensual, de corpo escultural, corpo violão. Então, é fácil vender isso daí. Agora, a mulher preta que está em cima do palco, apontando o dedo, chamando os caras de machista e falando assim, eu sou foda. Não, essas eles não querem sensual. Porque como que ele vai vender o meu discurso? Ele Exato. poderia vender outra coisa, mas o meu discurso ele não ia poder vender. É importante ainda hoje a gente falar, porque eu ainda ouço mulheres da atualidade falar sobre isso. E a gente precisa, eu fico aqui pensando que essa rede, essa possibilidade de levar conhecimento, de vir aqui hoje e ainda retornar, né, como eu fazia antes, é bem nesse sentido, de a gente poder pensar como que se combate, ainda hoje, mas como se combate para que outras mulheres não precisem passar pelo que a gente passou, né? A gente está aqui, a gente sobreviveu, mas eu sei de mulheres que desistiram Sim. porque ficaram com muitos traumas. Sim. Né? E a gente fala muito isso lá ainda em Porto Alegre, homens e mulheres, sobre essa corrida da carreira, sobre acreditar que tu pode ser um nome no streaming ou daqui a pouco não, mas como que tu ainda fica na cultura hip hop? E aí tu falou que tu se te afastou, e foi só porque tu te torna mãe ou tu também passou por algumas outras dificuldades? Assim, eu na época em que eu me afastei, a minha filha mais velha, ela estava entrando na adolescência, né? Quer dizer, ela já era uma adolescente, por volta dos seus 12 anos, mais ou menos. E aí, assim, eu percebi a necessidade, porque eu viajava muito, eu estava muito ausente e só nós três, né? Era só nós três que morávamos na mesma casa, só, sabe assim, não tinha aquele apoio, inclusive eu não tinha um apoio familiar, eu não tinha uma rede, né? No qual eu pudesse, olha, ir e deixar tranquila, né? Assim, filho para mim é educação, você educa seu filho. Você não cria. Criar, você cria porco, galinha, você cria um monte de coisa, entendeu? Mas um filho você educa. E é isso. E tem que ter uma educação para a diversidade. Uma educação, assim, eu estava educando 2 meninas pretas. E como eu posso fazer isso para que elas não passem pelos mesmos problemas que eu passei enquanto eu era, né, criança, jovem, enfim. Mas aí, assim, as minhas filhas na fase da adolescência, eu parei e pensei, cara, não adianta eu ganhar o mundo e perder dentro de casa. Não, eu não ia nunca admitir isso, entendeu? Porque, assim, eu eduquei minhas filhas para elas serem felizes. E o que elas vão ser? Não sei. O que trouxe é felicidade para elas. Se seguir a carreira do direito vai trazer felicidade? Ok. Se seguir a carreira musical vai trazer felicidade? A carreira artística? Ok. Ah, mãe, não quero nada disso. Eu quero, sei lá, vender minha arte na praia. Tá bom. Vai te trazer felicidade. Porque Que massa, são sim. suas escolhas, cara. Sim. E você vai conviver com elas pro resto da vida. Então, é isso. Mas também... chegou um momento que eu precisei, sabe, me valorizar dentro do hip hop. Porque a Cris sempre foi o pau para toda a obra. Tudo que precisava dentro do hip hop, todo tipo de organização estava lá. Quem organizava o hip hop com o partido, com a política, era eu. Eu fazia os eventos, eu organizava, eu produzia, sabe? E na hora de dividir o bolo, era sempre aquilo. Ah, poxa, mas a Cris, ela é muito dura, tem um discurso muito forte, né? Ela é muito encrenqueira, né? Ela é muito autoritária. Mas na hora de bater a massa do bolo, de buscar os ingredientes, né? Vamos usar essa analogia. Era eu que estava fazendo, era eu que estava lá. Mas aí quando o bolo estava todo bonitinho, já feito, todo confeitado, ainda com as cerejinhas e morango em cima... Ah, mas a Cris, mano, nós vamos chamar ela, a Cris, para dividir o bolo? É que você sabe, né? Caramba, então quer dizer assim, que para trampar, fazer o pesado, eu não era louca, mas na hora de colher os frutos, eu era a louca da história. Então aí eu me afastei, sabe? E
Isso foi quantos anos? Foi em 2005, 2006. Não, foi um pouquinho depois. Foi 2010, 2012. E aí tu te afasta por 12 anos. Me afastei por 12 anos, sabe assim? Fui cuidar da minha vida, fui cuidar das minhas filhas, saí daquela bolha que era movimento de mulheres pretas, movimento hip hop, movimento de juventude, porque eu tava em todos os espaços, né? A gente tava sabia, ali. tava lá. E aí eu me afastei de tudo isso. E aí é muito louco, porque assim, né, já me traz uma outra linha. Quando eu me afasto de tudo isso, que eu saio dessa bolha, que eu vou para aqueles outros, eu falei assim, e eu percebo a realidade dos pretos na periferia, da juventude na periferia, eu falei assim, caramba, mano, parece que eu não fiz nada. Parece que eu não fiquei... Naquela época eu já estava quase há 20 anos já. Falei assim, parece que eu não passei esses últimos 20 anos lutando. Porque ainda, sabe assim, eu vi as mulheres, dentro do hip hop, é o quê? Nós tínhamos avançado, mas ali as mulheres nas mesmas posições, os jovens pretos quase do mesmo jeito, que quando eu comecei ali, eu falei assim, nós precisamos modificar o discurso e ampliar isso. Mas ali, naquele momento, eu não estava interessada nisso. Eu fiz essa leitura, mas eu não estava interessada nisso. Eu estava interessada na minha prole. Entendeu? Sim, não, eu lembro, foi uma dedicação. Tu falou pra gente, né, sobre isso. E dessa importância de tu te retirar e ser mãe, né? Ser uma educadora, uma mãe educadora. Eu lembro muito disso. E aí, claro, pra nós que era fã, que te acompanhava, tu fica aquela, mas... Também, hoje, é muito compreensível quando eu vejo também outras mães na cultura hip hop, ou outras profissões também optarem por ficarem em casa e cuidarem realmente dos seus filhos. E eu não acho que é um desmerecimento, ou foi um desmerecimento. Agora ela vai ser mãe em período integral. Não, porque não era. Eu tinha que trabalhar, entendeu? Sabe assim, eu tinha que ir lá matar o leão, voltar para casa com a caça e ainda preparar. Porque assim, geralmente um caça e outro prepara a caça. Não, eu caçava e preparava a caça. Sempre foi assim. E assim, né, essa história que as pessoas falam, mas ela é guerreira, ela é forte. Cara, eu nunca quis ser guerreira, eu queria ser princesa. Ponto. Todas nós. Exatamente. Mas me custou muito caro ser quem eu sou. Uma mulher, quando nós percebemos que uma mulher ela é guerreira, é que essa mulher, mano, passou por muita coisa nessa vida, que foi forjada essa guerreira, entendeu? Uma guerreira, nenhuma mulher nasce guerreira, não, ela se transforma, a vida a transforma em guerreira. Entendeu? E a gente vê isso muito dentro do hip hop. Mas para mim foi salutar. Ter paz de espírito. Imagina, vamos lá, vamos voltar um pouco no tempo e pensar. Eu, ali com as minhas filhas pequenas, ligava a televisão de manhã. Aí era Bom Dia São Paulo, Bom Dia Brasil, Ana Maria Braga e Xuxa. Que era a sequência. Sim. Quando que minhas filhas viam um preto na televisão? Na hora do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E como que a gente via, né? Você está entendendo? Em relação ao Sítio do Pica-Pau Como que eu Amarelo. poderia criar referências positivas em termos de educação para duas meninas pretas, onde ela só se via representada no Sítio do Pica-Pau Amarelo? Ela não via um comercial, eu estou lavando meus cabelos com esse shampoo maravilhoso. Preto não lava o cabelo? Ela não via um comercial que olha, esse sabonete é tão bom para a minha pele preta. Preto não toma banho? Não via um comercial de universidade com representações pretas. Não via vendendo, um cereal matinal, um biscoitinho. A gente não se via. Não se via. Então, como que você cria referências positivas para os seus filhos quando você não pode mostrar essas referências positivas? Entendeu? Então, era uma luta. E eu falei assim, não, eu vou me dedicar a essa luta dentro da minha casa. Porque lá fora, eu fiz já a minha parte. Eu fiz o primeiro rap feminista.
Entendeu? Eu tive o primeiro grupo de hip hop composto somente por mulheres, com DJ, porque eu fiz questão. Eu fiz o primeiro encontro de mulheres no hip hop, que foi o Femini Rappers, a partir do Guilé 10, entendeu? Sim. Porque assim, chamei várias mulheres, aquela época foi, se eu não me engano, foi só de São Paulo, mas nós nos reunimos lá em Cajamar, ficamos 3 dias lá, falando sobre o que era ser mulher no hip hop, o que era ser mulher no mundo. Então, assim, cara, eu dei a minha contribuição para o hip hop. Agora eu tinha que dar minha contribuição em casa. Então, eu não me arrependo, sabe? Sim, assim? Não me arrependo mesmo. Até porque depois o pessoal falou assim, poxa, Cris, aquilo que você falava lá sobre organização, não sei o quê, você estava certo. Eu falei assim, eu sei que eu estava, mas na hora você me deu paulada, não foi? Então, dane-se agora. De acordo com o etarismo, tá? E eu vendo esse movimento das mulheres dos anos 90 se colocarem também. E a gente tem isso, esse preconceito é muito real no nosso país. Sim. Né? Acho que no Sim. mundo, mas aqui, junto com todos os outros. Como é que tu vê a mulher hoje, da nossa idade, fazendo rap? O que que tu... De que forma a gente pode combater esse preconceito? Porque eu, por exemplo, falo porque do meu lugar eu ouço muitas coisas negativas. Né? O que tu diz a respeito disso? Das mulheres com mais de 40 a mais, né, dos anos 90, vindo pro palco, do seu jeito, da sua forma. Ué, não fomos nós que construímos essa história? Se fui eu e elas que construímos essa história, qual que é o problema dessa juventude, dessa garotadinha? Entendeu? Olha só, eu estava apresentando uma batalha de rima das minas lá no ABC, e aí uma das minas rimando e falando assim, qual a outra? Parece uma velha que não sei o que, bibibi, blá, blá, blá. Aí, quando elas acabaram, eu peguei o microfone e falei assim, olha, respeita a minha idade. Ela não estava cantando para mim, estava para quem ela estava batalhando. Falei assim, porque você tem seus 20 e poucos anos, isso é menos ainda, a sua idade é menos do que eu tenho de hip hop. Se eu não estivesse lá atrás construindo, pavimentando essa estrada, você não estava trilhando. Então, respeita. Eu amo essa mulher. Entendeu? Porque assim, onde estariam hoje? Sabe? Eu não estou pedindo que me venerem. Não é veneração, é respeito, é diferente. Como eu respeito essa juventude que está aí hoje, com toda essa força, etc e tal, tem que respeitar quem construiu a história. E eu faço parte daquelas que construíram a história. Máximo. É Um isso. som, uma música. Ai, meu pai No do céu. teu playlist. Mulheres pretas. Sempre. Gente, ouço Mulheres Pretas. Eu vou colocar, na divulgação eu vou colocar mulher. Já tá lá, já botei, já fiz um stories com Tá Mulheres ótimo. Pretas. Mas vou colocar e vou falar desse som, porque é um hino pra mim, sabe? É maravilhoso. E aí, pra finalizar, tu deu muitas mensagens, tu deu aula aqui, mas algo que tu quer, livremente, algo que tu quer dizer pra quem tá nos ouvindo, nesse finalzinho de conversa aqui no Clube Raro. Mudem a postura, sabe assim? Vamos usar uma palavrinha da moda. Seja uma pessoa desconstruída, né? Isso. Saia do seu lugar de onde você está cômodo, onde você está confortável, sabe? Calce os meus sapatos. Mude um pouco, porque é isso que nós precisamos. Né? Nós precisamos de equidade, nós precisamos de justiça, nós precisamos de igualdade, mas nós precisamos, além de tudo, mudar a forma que nós vemos e sentimos, entendeu? Para que aí, quem sabe, a gente encontra outras alternativas e outros caminhos. Até mesmo para sobreviver, né? Exato. Não é só dentro do hip hop, é uma questão de vida se reciclar. Você pode perder tudo na sua vida. A única coisa que você não perde é o seu conhecimento. Entendeu? Você perde amigos, amores, roupas, sapatos, casas, carros. Você perde. Mas o seu conhecimento você não perde. Então, às vezes, uma hora você só muda de posição. Eu tô vendo uma outra coisa. Entendeu? É uma outra ótica, é um outro olhar. É só isso.
mude um pouco. Às vezes é necessário a gente mudar para ampliar a visão. Amém. Gente, agora que eu vou abraçar ela. Obrigado, querido. Obrigada a você, querida. Muito obrigada, viu? Então vocês entendem a necessidade de que tá borbulhando dentro de mim, de poder compartilhar através aqui do podcast Clube Raro, mas também fisicamente. Eu imagino a gente, sabe? E eu sou dessas pessoas que eu imagino e a coisa rola. Da gente, pelo menos pro Rio Grande do Sul, poder compartilhar com as mulheres que estão lá, né? O que a gente tá conversando, do que a gente tá partilhando assim, e o que eu partilho contigo desde os anos 90. Que pra mim é aprendizado e contribuiu muito pra mulher que eu sou hoje. Obrigada. É real mesmo. Então, povo, esse foi o podcast Clube Raro, recebendo Lady Rap.